O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Pecador, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu. Meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, nela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui mais um domingo para conversar sobre o tema O Bom Pastor. Esse é um tema que percorre toda a Escritura. Desde a mais remota antiguidade, a gente já nota lá um Abel, que era pastor, depois Abraão, Isaac, Jacó, pastores, depois Moisés também, um pastor. E essa figura, ela foi escolhida por Deus para alguém que toma conta não somente de ovelhas, mas para alguém que vai tomar conta do povo. E nós estudamos o bom pastor no Salmo 23, que é aquele salmo bastante conhecido, né? Estudamos também Jeremias, um crítico dos pastores de Israel, lembrando que os pastores são os governantes do povo, os sacerdotes, os cabeças, né, as famílias nobres. E hoje a gente vai dar uma olhada num texto de Ezequiel que tem um conteúdo bastante interessante e muito intrigante. Deus é o pastor, os cabeças do povo são pastores, e também nesses textos você sempre vai encontrar que um escolhido de Deus vai pastorear o povo. Normalmente o escolhido vai aparecer com o nome de Davi ou um descendente de Davi. Durante a história de Israel, esse descendente de Davi que vai pastorear o povo vai permanecer um enigma
obviamente até a data da chegada dele, não é? E Jesus, muito mais tarde, no tempo, né, do que esses profetas falaram, vai incorporar essa figura do Davi que pastoreia o povo. O próprio Davi também era pastor, né? Agora, quem é o Ezequiel, né? É um livro que talvez você não tenha lido, é um livro, ele é um pouco difícil a leitura dele, eu acho que muita gente acaba evitando. O livro de Jeremias, por exemplo, já é um livro mais fácil, mas o livro de Ezequiel é um livro mais complicado, e às vezes as pessoas acabam evitando a leitura dele, né? Ele é um contemporâneo de Jeremias, tem uma diferença interessante, porque Jeremias é o profeta que permaneceu em Israel, ele permaneceu na corte, e o Ezequiel é o profeta que foi para o exílio. Lembrando aqui que os dois estão naquela época em que o Reino do Sul, o Reino de Judá, ele foi invadido pelos babilônios e grande parte do povo foi levado cativo. Uma parte dessa história pequena, não é, você vê no livro de Daniel. Daniel é um desses cativos. E como ele era parte da nobreza e um jovem de extrema inteligência, ele acabou atuando na corte do rei babilônico, Nabucodonosor, que foi o rei que liderou a invasão, a ajudar, não só ajudar, mas a diversos reinos, e construiu um império, né? Aí nós estamos falando aí do ano mais ou menos entre o ano 600 e o ano 560 a.C. E o Ezequiel é um profeta que foi para o exílio, ele foi lá para a Babilônia, e lá na terra da Babilônia é que ele enviou as suas mensagens, né? E a mensagem dele era uma mensagem, você vai notar, ela é complicada em vários aspectos, em outros, não é um livro assim também totalmente inacessível, né? E Deus deu uma visão para ele, você pode ver isso no começo do livro, e lá no capítulo 10 também, ele teve uma visão do trono de Deus e de seres celestiais, e esta visão que o Ezequiel tem, você vai ver essa mesma visão repetida lá no livro de Apocalipse, capítulo 4 e 5, por exemplo. E Deus diz para ele: eu fiz a tua fronte como diamante. Quer dizer, você tem uma mensagem que é muito, muito dura e você deve ser uma pessoa muito atacada. Então, para que você resista, eu vou fazer a tua face como diamante. O diamante é dos materiais mais duros, não é, que a gente tem. Então, a fronte dele como diamante era para ele poder suportar a dureza que ele iria viver dentro do contexto do exílio e da mensagem que ele deveria dar ao povo, né? Nós não temos a data da morte dele, mas ele deve ter profetizado mais ou menos uns 30 a 40 anos. Aqui é uma foto ilustrativa da cor, né, da cor do firmamento, aonde o Ezequiel viu o trono de Deus, não é? Os hebreus antigos acreditavam que o mundo era coberto por uma abóboda, e a gente vê essa abóboda é o céu azul, e acima dessa abóboda estava o trono de Deus. E o azul sempre associado ao céu e ao trono de Deus. E essa é a cor, a pedra safira, né? Que é um rubi azul muito bonito. Fica a dica aí também para o Dia dos Namorados. O Ezequiel, ele tem uma crítica bastante forte, né? Na verdade, se você lê os profetas numa linguagem assim mais moderna, nós diríamos que eles pegam pesado, né? Pegam pesado contra as autoridades, que parece que são sempre corruptas, né? E não só a corrupção do roubo que a gente vê até os dias de hoje, mas também as autoridades que se desviavam, especialmente da questão do Deus único, né?
O Deus de Israel não admitia que o povo adorasse outros deuses, que fossem prestar homenagem ou construíssem templos a outros deuses. E nisso, os pastores de Israel acabavam se desviando muito e levando o povo ao desvio também. O que é interessante nessa crítica, no capítulo 34, que a gente vai ver, é que você esperaria que Israel fizesse uma crítica contra os babilônios. Você vai encontrar Jeremias, por exemplo, Jeremias faz uma crítica à nobreza de Israel, mas ele também faz uma crítica aos babilônios. E ele diz, olha, vocês estão nos destruindo hoje, mas daqui a um tempo vocês mesmos serão destruídos por causa do mal que vocês nos estão causando. Agora, o Ezequiel, ele não tem crítica contra os babilônios. A crítica dele nesse capítulo é contra os pastores de Israel, contra os príncipes, contra a nobreza e, surpreendentemente, contra as ovelhas arrogantes, que ele chama de ovelhas gordas. Então, a gente nota que não é só uma questão de que os governantes são corruptos, de que os governantes se desviaram, mas o próprio povo também, entre si, tem um relacionamento que não é apropriado. Então, ele faz uma crítica aos príncipes, mas também ele não deixa de fazer uma crítica contra o povo. E o povo, você tem as ovelhas gordas e as ovelhas magras. E as ovelhas gordas, você vai ver que o comportamento delas é tão inadequado quanto o comportamento dos príncipes. É curioso aqui você fazer um paralelo com Jesus. Muitas pessoas esperavam que Jesus fosse fazer uma grande crítica ao Império Romano e ao sistema romano de governar, que era baseado, entre outras coisas, numa brutalidade. É certo que havia muita organização no sistema romano, né, uma certa segurança, construção de estradas, belas cidades, mas é um sistema baseado na brutalidade. E a crítica que Jesus fez ao sistema romano foi deixar ser crucificado, né, porque a cruz era uma forma extrema do Império Romano manter a paz, e Jesus trouxe a paz através desse sistema brutal, sendo crucificado. Mas, durante o seu ministério, ele não fez críticas ao imperador, não era o seu objetivo esse, fazer a crítica ao imperador, mas a crítica também era bastante dirigida ao povo, aos pastores e às ovelhas gordas de Israel. Então, você encontra essa semelhança aí entre esse discurso de Ezequiel e o discurso de Jesus. Os maus pastores, eles são acusados, são identificados, eles são culpados e são condenados. Esse é o que diz o texto todo, né, o resumo. Mas Deus, o bom pastor, ele entra na história. Aqui, aquele tipo de frase, de passagem que eu chamo de enigma, né? Enigma quando Ezequiel enunciou, né? Deus, como é que Deus vai entrar na história? Ele vai se manifestar de novo, como foi nos dias de Moisés? Essa é a percepção que alguém, ouvindo Ezequiel, ou alguém mais culto, lendo o que Ezequiel escreveu, ficaria pensando, né? Como é que Deus entra na história humana? Será que ele vai entrar de novo, como ele entrou lá no Egito para libertar o povo? Ou será que é alguma coisa do tipo do que aconteceu com o profeta Elias, quando o fogo desceu dos céus? Mas o fogo descer dos céus é uma manifestação, mas não é Deus propriamente presente, né? Como foi lá na época do Egito. Me parece que o que eles poderiam pensar desse texto é alguma manifestação assim. Será que Deus vai voltar como ele apareceu a Moisés? Agora, não só os príncipes são acusados, né, os pastores, mas também as más ovelhas são acusadas e julgadas.
E, de novo, Deus, o bom pastor, ele vai entrar na história humana, ele diz que vai entrar, e ele diz: você é a minha ovelha, eu sou o seu Deus. Esse eu sou é aquela famoso nome de Deus, quando ele se apresenta a Moisés. Moisés pergunta: qual o seu nome? E Deus diz: eu sou, é o meu nome. Então, esse eu sou, ele diz que vai entrar na história para julgar as ovelhas, vai julgar os pastores e vai julgar as ovelhas. Qual é a acusação feita contra os pastores? Eles cuidam de si mesmos. O pastor tem por excelência, o seu ofício é cuidar das ovelhas. Esses pastores aqui não estavam cuidando das ovelhas. Eles estão comendo a gordura das ovelhas. Eles exploram as ovelhas, tosquiando e usando a lã, e depois eles fazem um churrasco com o cevado, que o cevado é aquela ovelha bem saudável, né? Gordinha. Ele vai lá, pega a ovelha do rebanho e faz um churrasco. Bom, que tipo de pastor é esse, né? Esse pastor está agindo como um lobo, como um leão, como um urso, como alguém que tem um rebanho para alimentar a si mesmo. Então, ele não está cuidando do rebanho, ele está cuidando da vida dele, da família dele, dos amigos dele, da sua riqueza, extraindo a sua riqueza do rebanho. Que nota o que acontece aqui? De alguma forma, o pastor explora a ovelha, não é? É sempre assim. Mas esses pastores aqui, eles estão passando do limite e estão destruindo o rebanho. Então, ao invés de agir como um pastor, ele está agindo como se ele fosse um animal irracional devorando o rebanho. E o que eles deixaram de fazer, né? A ovelha fraca, eles não cuidaram dela, não fortaleceram. A ovelha doente foi abandonada. A quebrada, vocês não consertaram, não tentaram consertar a perna dela, vocês abandonaram. A desgarrada, vocês nem se importaram com ela. A ovelha perdida, muito menos, vocês nem foram atrás. O que é que vocês fazem com as ovelhas que permanecem vivas? Vocês dominam com rigor, dominam com dureza. Toda essa linguagem apropriada ao rebanho. Uma linguagem que a gente diz, uma metáfora, né? O povo sendo olhado como rebanho, o pastor aquele que cuida do rebanho. E se a gente olhar um pouquinho, fizer uma comparação aí com a crítica que o Jeremias fez, a gente entende que essa metáfora é uma metáfora que é uma grande crítica social, né? O que é que aqueles reis estão fazendo? O que é que os príncipes estão fazendo? O que é que o povo está fazendo? E o Jeremias, ele é explícito, e a metáfora de Ezequiel, ela pode ser lida dessa forma na crítica de Jeremias. Jeremias e outros profetas estão anunciando que se permanecer na idolatria e no descaso com o povo, os reis e o próprio povo vão sofrer com isso, porque a aliança de Moisés, ela inclui da parte de Deus que ele proteja o povo dos seus inimigos. Então, se a aliança for quebrada, Deus vai tirar a sua proteção, e os inimigos, então, vão invadir o país e vão fazer um estrago muito grande. Essa é a pregação de vários profetas. E nos dias de Jeremias, ainda existia aquele templo magnífico que Salomão havia construído, e essas pessoas, os príncipes e o próprio povo diziam: não é possível que esse templo aqui, Deus vai deixar alguém destruir o templo dele, né? Aquela ideia de que uma construção bem feita, bonita, enorme, muito rica, não, Deus não vai, porque inclusive a arca está dentro desse templo aí, e a arca é a presença de Deus. Ele não vai deixar ninguém invadir a terra de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, para destruí-la. Então, eles confrontam
o profeta, né, com essa confiança no templo. Só que no próprio livro de Ezequiel você vai ver que Deus deixa o templo, e aí quando ele deixa o templo, Jerusalém deixa de ser a residência dele, e a porta fica aberta para que os inimigos possam fazer um grande estrago na terra de Judá, né, que inclui a capital, Jerusalém. E a crítica é que vocês oprimiram o estrangeiro, o órfão, a viúva, derramaram sangue inocente, seguiram outros deuses, furtaram, mataram, juraram falsamente, tem muita hipocrisia, e o templo virou um covil de salteadores. O covil é um lugar onde os bandidos se escondem. Então, o templo, que era para ser um lugar onde as pessoas deveriam buscar Deus, deveriam aprender da lei de Moisés, tinha virado um lugar onde bandidos estavam se escondendo. Aí é uma crítica muito forte, muito ácida, feita ao sistema sacerdotal, né? Aos sacerdotes, essa crítica, que é a mesma palavra que você vai depois ver Jesus pronunciando, né? Jesus retoma esse texto de Jeremias e fala: vocês transformaram o templo num covil de salteadores. Mesmo depois do que aconteceu nos dias de Jeremias e Ezequiel, na época de Jesus, o sacerdócio, de novo, estava reproduzindo o que aquelas pessoas da antiguidade já tinham feito. E Deus diz, então: eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Mas como que ele vai fazer isso, né? Ele diz que ele vai buscar a perdida, a desgarrada, vai ligar a quebrada, vai fortalecer a enferma, mas agora vem a crítica ao povo: a gorda e a forte não terão vez. Ele vai tratar o povo com justiça. Se o povo sempre reclama dos seus governantes, o que acaba sendo uma verdade na maioria dos casos ao longo da história, a verdade também é que povo explora povo. E às vezes alguém que tem uma condição um pouco melhor no meio do povo acaba explorando o seu semelhante, que aqui é chamado de a ovelha gorda. Então, a ovelha gorda não se sinta inocente achando que só uma crítica ao governo e algum tipo de punição ao governo vai ser dada, mas a ovelha gorda também precisa tomar cuidado. As ovelhas gordas, o Ezequiel usa essa metáfora, elas, na boa pastagem, elas empurram as outras ovelhas, elas querem comer tudo primeiro. Quando chega a um lugar onde tem água, elas é que têm que beber a água primeiro e acabam deixando a água suja para as outras ovelhas. As ovelhas fracas ficam com o pasto pisado, com a água suja, e no fim são empurradas para fora do rebanho. Então, essa crítica aí do Ezequiel é uma crítica impressionante, porque ela vai muito além do tempo que Ezequiel escreveu, e uma crítica restrita que à nação de Israel, ao reino de Judá especificamente, mas é algo que você observa até os dias de hoje, né? Essa grande desigualdade social que nós temos no nosso país, o desgoverno, as pessoas que às vezes não se ajudam, pessoas ricas explorando pessoas de menor condição, elas são como essas ovelhas aqui, que comem do pasto pisado, comem da água suja, e elas são pessoas que vivem somente para comer e dormir. Não tem muita chance de ter uma vida boa na sociedade. Então, aquele tipo de ovelha continua existindo até hoje, as gordas, as magras e os maus governantes. E Deus diz: bom, se vocês não sabem pastorear as ovelhas, então o meu servo Davi é que vai apacentá-las, ele será o pastor. Porque Davi é o pastor lá 500 anos antes de Ezequiel, por excelência. Ele é uma pessoa que foi amada por Deus. Me parece que por ele ter cuidado com os pobres. É isso que a gente depreende de várias passagens.
porque Davi também não era um homem muito bonzinho, né? Assim, se você olhar de um ponto de vista de um padrão moral que você acredite que é bom viver, e Davi matou muita gente também, mas ele é um sujeito que viveu 1000 anos antes de Jesus, que para a nossa sociedade moderna é muito difícil de compreender aquele tipo de vida, né? Mas era um sujeito que foi amado por Deus, e Deus tomou ele como um modelo, né? Então, eu vou enviar meu servo Davi, que vai apacentar as ovelhas. E, ao mesmo tempo, o servo Davi é ele, é o próprio Deus, porque ele diz, eu vou pessoalmente, e o meu servo Davi vai. As duas figuras acabam se fundindo numa só. O servo Davi e o Senhor acabam sendo a mesma pessoa. E isso vai refletir depois no discurso de Jesus, quando Jesus vai dizer, eu e o Pai somos um. Eu sou o bom pastor. Então, essa frase que Jesus diz lá no Evangelho de João, eu sou o bom pastor, é a frase do profeta Ezequiel. Ele, Deus, vem pessoalmente na figura humana, no seu servo Davi, que é Jesus, pastorear o povo. Então, Jesus é um modelo de quem governa o povo. Ele é o Senhor, ele é chamado de Senhor por quê? Porque ele é o dono. Então, ele é o dono do rebanho. Ele diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Ele diz, eu tenho ovelhas ainda que não são desse aprisco, são ovelhas ainda que estão fora de Israel, que precisam ser resgatadas, elas estão perdidas. Então, existe um único rebanho. Para o Ezequiel, o rebanho era só aquele povo da terra de Judá, talvez só de Jerusalém, só pensando no povo dele, os israelitas. Mas Jesus, ele amplia aquilo que Ezequiel disse, e ele vai ser um pastor de pessoas que vêm das mais variadas nações e de muitas épocas, né? Porque já são aí 2000 anos que Jesus partiu e estamos aguardando o retorno dele, e ele ainda continua agregando pessoas ao seu grande rebanho. Então, se Ezequiel teve uma visão extraordinária sobre o futuro em que Deus iria pastorear o seu rebanho, a visão de Ezequiel, entendo para ele, para os israelitas, era uma visão ainda um pouco limitada, no sentido de que parece que Deus vai só pastorear o povo de Israel. E, na verdade, quando Jesus vem, ele pastoreia o povo de Israel primeiro, mas ele vai estender as fronteiras de Israel para abarcar o mundo todo. De maneira que o Paulo depois vai dizer, o verdadeiro israelita não é aquele que nasceu da descendência de Abraão, mas é aquele que confia que Jesus é o Filho de Deus. E essa confiança de que Jesus é o Filho de Deus é a confiança de que ele é o pastor, é a confiança de que Deus, o grande pastor, se manifestou na história humana, como Ezequiel disse. Mas vai muito além daquilo que Ezequiel e os seus contemporâneos podiam imaginar. De maneira que a Escritura, a Bíblia, ela é sempre assim. Ela anuncia coisas impressionantes, muito boas, e quando elas acontecem, elas são ainda melhores do que aquelas que foram imaginadas pelo autor do livro ou pela pregação que ele executou. O bom pastor, ele não perde uma ovelha. Essa é a reputação do pastor. Então, quando Jesus disse, eu sou o pastor, você pode confiar nele. Se você se desviar, você retorna ao rebanho, ele te aceita. Ele vai atrás da ovelha. Ele não abandona. Ele defende as ovelhas das feras. Embora sejamos tratados aqui nesse mundo muitas vezes como ovelhas fracas, desprivilegiadas, sem posses, e algumas pessoas passando até grande dificuldade nessa época, não se esqueça de que Jesus
é o pastor, e ele está sempre olhando pelas suas ovelhas. Você precisa permanecer no rebanho e aguentar firme esta vida, essa é a perseverança, né? Essa perseverança que dura até a volta do Senhor Jesus. Obrigado pela sua atenção. Semana que vem a gente vai olhar o texto de Zacarias. Esse é um texto mais intrincado que a gente tem no Velho Testamento sobre o pastor, embora você vai ver que desse texto de Zacarias tem pelo menos 2 passagens que você já conhece dos evangelhos. Obrigado pela atenção, fique com a gente, daqui a pouquinho começa a reunião. Até logo.